importantíssimo esse registro histórico, né, do Sindipetro São José dos Campos, experiência da construção coletiva, né, dessa instituição. Esse documentário tem esse papel importantíssimo de resgatar, de registrar, levar para essa nova geração de petroleiras e petroleiros isso que aconteceu lá atrás, né, e não pode se perder. Desde a primeira greve que ocorreu na Revap em 83, bem como a greve do turno, né, que os companheiros vão falar bastante aí, a greve do turno de 89, em que São José dos Campos, o Sindipetro São José dos Campos foi protagonista, e importantíssimo registrar essa greve também, porque hoje, né, a tabela de turno que nós temos hoje, com 2 folgas grandes, foi fruto da luta dos companheiros e companheiras lá atrás, né? O pessoal saber que vale a pena lutar, que isso que nós temos hoje, nosso acordo coletivo, ele não caiu de graça, não é uma benesse da Petrobras, a Petrobras não é uma mãe que dá esses direitos que estão no nosso acordo coletivo porque ela é boazinha. Pelo contrário, essa categoria só tem um acordo coletivo que é muito mais avançado do que a CLT, porque é uma categoria organizada em sindicatos combativos e de luta, e que, por isso, né, tem esse acordo coletivo muito grande. Então, isso é importante para as pessoas que não viveram essa experiência histórica, reconhecerem a luta como a greve, né, a paralisação dos trabalhadores e trabalhadoras como forma de pressão e para conquistar e avançar nos direitos. Nós temos, né, na categoria petroleira aí um abismo geracional. A Petrobras havia parado de contratar trabalhadores e trabalhadoras, né, e a recontratação, a recomposição do efetivo vem apenas a partir da mudança de governo em 2003, né, com a eleição do Lula. Então nós temos aí um hiato muito grande entre 2 gerações, né? Esse pessoal que viveu esse primeiro momento, né, da Petrobras até o enfrentamento de 95, e depois entra aí uma nova geração a partir dos concursos 2002, 2005, 2007, vem formando uma nova geração. Então a gente tem um problema de um conflito geracional, de culturas. Pensem vocês, um país saindo de uma ditadura militar, né? Totalmente todos os direitos suprimidos e tal. O sindicalismo vem com uma força tremenda no ABC e desemboca, né, na derrubada da ditadura, né, a reabertura política do país. Quanto sentido fazia os sindicatos para a classe trabalhadora ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. Quem nunca teve o direito de fazer política encontrou nos sindicatos um espaço para existir. Tem pessoas que questionam que sindicato é tudo igual, mas não sabem a importância do sindicato, eles desconhecem do que está falando, né? O sindicato é uma instituição, né, formada por um grupo de pessoas, né? É uma instituição que tem registro no Ministério do Trabalho, tem força de lei, né? E é um instrumento para o trabalhador, tá? É do trabalhador. O prédio é do trabalhador, o terreno é do trabalhador, tudo aqui é do trabalhador. As decisões são dos trabalhadores. Todas as decisões são feitas em assembleia. Então, isso aqui é muito importante para o instrumento de luta dos trabalhadores. O sindicato, ele está ali para continuar dando esperança, tá? Dando ânimo para o trabalhador, que o trabalhador não está sozinho. O sindicato está do lado dele. Então, para evitar que justamente ele seja lesado. E quando eu falo trabalhador lesado, não estou se referindo somente aos de baixa renda, não. Até trabalhadores de nível superior, se ele bobear no final, ele é lesado. Então, para estar dentro do sindicato, para estar dentro da associação, para estar numa igreja eclesial de base, nos movimentos sociais, a gente está num único objetivo, de garantia de uma qualidade de vida, de direitos, de salário e de lugar ao sol para a classe trabalhadora. Em função do sindicato, a sua força de luta é muito maior. Imagina se cada um for lutar individualmente, a força vai ser nula. Enquanto todo mundo junto, eu acho que a gente tem grande contribuição, pode contribuir muito mais do que forças individuais. Porque tem muita gente que não gosta do sindicato, mas ele precisa do sindicato, porque o sindicato é a única entidade que realmente vai fazer alguma coisa para o trabalhador.
porque o restante é complicado. O que nos leva a estar dentro da direção do sindicato é a questão da briga do trabalhador, a luta da classe trabalhadora. E a luta, ela não se passa simplesmente por um acordo coletivo. Ela simplesmente passa por a briga maior, que é a briga do poder político em Brasília. Porque se a gente não tiver um Congresso pró-trabalhadores, não tiver um governo, de fato, estabelecido, os ataques vêm, como a gente está vendo agora, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Cabe o sindicato estar participando na política nacional, estar intervindo junto aos partidos, junto à sociedade, mas não cabe os partidos intervirem no sindicato. Os partidos eles começaram no sindicato e não os sindicatos começaram no partido. A gente usa o sindicato para melhorar o ambiente de trabalho, tá? Para dar apoio para a CIPA, para reforçar a CIPA, para melhorar a condição de trabalho dentro da empresa. A gente usa o sindicato para ir para uma mesa de negociação e negociar com a empresa, e a gente legalmente, a gente está credenciado para isso. E junto aos órgãos públicos também, a gente, como sindicato, a gente tem força para ir e fazer denúncia e fazer reivindicações, tá? Para brigar pelo direito dos trabalhadores de uma forma geral, não só da categoria. A gente está aqui para brigar pelo direito dos trabalhadores e contra os donos do dinheiro que querem atropelar todos os nossos direitos. Se você não concorda com a diretoria, renove a diretoria, mas nunca destrua o sindicato. Porque se você destruir o sindicato, esses direitos que nós conquistamos até agora, que já nós achamos que deveria ser melhor, sem o sindicato, ele vai piorar e muito mais ainda. Infeliz do trabalhador que não tem um sindicato representando. Nunca, jamais você vai ter capital e trabalho correndo na mesma direção. Porque é absurdo, mas na verdade o capital precisa do trabalhador, porque o dinheiro não se autorreproduz. Ele se reproduz na mão de obra do trabalhador. É ali que o capital se reproduz. Mas o capital não reconhece isso. O capital não reconhece isso. E infeliz do trabalhador que não tem um sindicato falando por ele. E o que falta hoje é a categoria entender a força que ela tem e vir participar, que ela é que dá a linha não só do sindicato, do trabalho, como da própria política do país. Dos 17 sindicatos que existem hoje, né, dentro da categoria petroleira, uma das bases menores é a de São José dos Campos. Não é a menor, mas é uma das menores, mas é uma base aguerrida e que nunca ficou de fora de uma briga. Nós fizemos inúmeras greves de 24 horas, inúmeras greves de parada de produção. Eu já participei de greve aqui mesmo na empresa, com mais de 20 dias. Não é fácil. Certas alturas o pessoal acredita que não vai conseguir aquilo pelo qual está lutando. Mas uma coisa eu digo, sem luta não tem vitória. Se o pessoal baixar a cabeça e achar que tudo vai vir de mão beijada e que não vai ter que ter esforço mínimo, está enganado. Porque em todos os locais, para se conseguir alguma coisa, tem que se buscar, tem que perseverar. Em 83 foi um período assim, meio conturbado, porque foi a primeira greve na Revap. Esse sindicato, né, a gente já conhecia lá em Campinas, porque foi um dos poucos que tiveram a coragem, essa categoria aqui de São José, de participar da greve de 1983, com uma participação muito importante, porque quando nós soubemos lá em Campinas que a Revap estava em greve, foi como se a coisa tivesse, os trabalhadores estivessem começando a acordar do que era preciso fazer. E até foi interessante porque mandavam os ônibus lotados para o sindicato para poder votar contra o movimento. Mas, no final, ficou tranquilo, a greve aconteceu e a gente conseguiu, tivemos as nossas vitórias naquele ano.
Aí em 89 fizemos a greve de 89, a famosa greve do turno de 6 horas. A greve do turno de 6 horas foi uma greve demorada, foi uma greve difícil, mas foi uma das greves que mais marcou a gente e que houve um entrosamento muito grande, uma doação realmente da categoria para essa greve. Inclusive São José dos Campos, na época, foi uma das bases que tinha um papel fundamental. Embora aí há um contexto a ser analisado ainda, que a gente acabou não conseguindo levar tudo, o que de fato era o turno de 6 horas, que deveria hoje ser 6 grupos de 6, né? Mas foi assim o que se acordou na época, pós a greve, né? Foi, se eu não me recordo, foi uns 32 dias de greve, que gerou esse turno de 5 de 8, que a gente está com essa tabela de 5 de 8 até hoje. Porque o turno de 6 horas significava trazer um pouco de vida social para o pessoal que trabalha em turno, porque eles são verdadeiros párias. Eles não tinham esse final de semana. A cada 38 dias o cara passava um dia em casa. O turneiro, ele tem uma série de problemas de saúde. Não é só o fato de você deixar de fazer 8 e fazer 6 horas. É que a agressão física à saúde da pessoa, com 8 horas trabalhadas à noite, ela é muito maior do que quando você tem um revezamento maior no turno de 6 horas. A greve do turno foi oriundo de uma ação que o Sindicato de São José dos Campos entrou pela implantação das 6 horas, o cumprimento da Constituinte. Nós não dissemos para o juiz, nem pedimos para ele, se a Petrobras ia ter que formar 6 grupos, 50 grupos ou 10 grupos, ou tinha que diminuir de 4 para 3 grupos. Nós dissemos o seguinte: mantendo-se os nossos direitos, que seja implantado o regime de 6 horas. Quando você aplicava aquilo que foi aprovado na Constituição para os trabalhadores que trabalhavam em 4 grupos de 8, significava que ele teria que, no mesmo ciclo, ele teria que trabalhar 6 horas. Ora, com 4 grupos de 8, quando você trabalhar 8 horas, o mínimo é 4 grupos. Agora, se você pegar esse mesmo grupo e quiser colocar ele com 6 horas, você não consegue fazer com 4 grupos e não consegue fazer com 5 grupos. Você precisa de 6 grupos. Mas nós não dissemos isso para o juiz. Nós dissemos que nós queríamos as 6 horas, dentro da nossa jornada de trabalho. Aí saiu a sentença, que está arquivada aqui. E o juiz, em momento nenhum, ele fala em nada de grupo tal. Ele diz, respeitando-se a jornada de trabalho e o interstício de folga, que se implante a jornada de 6 horas. Aí o superintendente, à época, Dr. Brandão, implantou o turno de 6 horas com 4 grupos. Quer dizer, o cara saía da refinaria e já voltava. Entendeu? Porque não tem condição de você fazer jornada de 6 horas com 4 grupos. Então, o pessoal não saía da refinaria praticamente. E não tinha como respeitar a tabela de folga. Tinha 4 grupos, certo? Eles pegaram 25% de cada grupo e formaram um 5º grupo. E esse 5 grupos fazendo 6 horas. Mas o cara praticamente não saía da refinaria. A única alimentação que ele dava era lanche frio para o pessoal. Era lanche frio. O cara vinha, trabalhava 6 horas, ia para casa, 6 horas depois ele estava de volta. Porque não tinha como. Então se falava muito que era greve, o pessoal dizia que era a greve da quentinha. Porque deixava de ter alimentação, passava a ser só o lanche, não tinha mais a quentinha. Como tinha um grupo indicado pelo sindicato, e eu na época participei desse grupo, nós começamos às 7 horas. Quando foi às 7 horas da noite, após a Petrobras ter feito algumas reuniões, ter feito algumas ameaças de demissões, mandando carta para os trabalhadores, tentando inibir a atitude dos trabalhadores, nós fizemos uma assembleia na Casa de Controle. Aí nós entramos em greve, e entramos em greve com 100% do efetivo.
Pessoa que nunca nem tinha passado pela porta do sindicato entrou em greve. Então não foi uma greve de militantes, foi uma greve da base. A base de São José, dos trabalhadores de turno, entraram em greve. Todos aqueles que faziam turno entraram em greve. A partir das 7 horas da noite, nós começamos o processo de parada, entregamos para eles a refinaria parada às 7 horas da manhã. Eu nunca tinha assistido uma greve de 100%. Teve algumas tentativas de perseguições, companheiros nossos mesmos se negaram a realizar as perseguições propostas por alguns gerentes, né? E foi uma greve significativa porque foi puxada por São José. Nós fomos para o clube aqui, instalamos barraca e passamos a viver lá. A molecada, para a molecada foi excelente, né? Porque filho de petroleiro, a coisa que ele menos vê é o pai ou a mãe. O cara que trabalha de turno, se ele trabalha à noite, ele dorme de dia. Se ele trabalha de dia, à noite o menino dorme. Era uma folga grande. Você tinha um final de semana só, livre. Era sábado, domingo e segunda. 3 dias só. Por mês, que era folga grande. A gente saía sexta-feira de manhã, do 0 hora, mas aí você já trabalhou a sexta-feira. E você entrava no período, às 15 horas, na terça-feira. Então, por isso chamava de folga grande. Porque você saía sexta de manhã e você voltava terça à tarde. Mas, na verdade, a folga era sábado, domingo e segunda só. Né? E era a folga que a gente tinha o mês, passava direto na refinaria. E então, nesse embate, acabou eles facilitando o turno de 8 horas. Então, aqui, a própria refinaria aqui em São José criou o 5º grupo, de 8 horas, para não se fazer 6 horas. Então, isso aí, para a categoria, encheu os olhos, porque aumentou muito a folga, né? E a categoria acabou aceitando o turno de 8 horas e com mais um grupo. Então, aumentou-se mais um grupo, mas se manteve as 8 horas. Tinha alguns fatores, realmente, por exemplo, quem mora longe, 6 horas, 8 horas, aí viria menos vezes para a refinaria, né? Então, só por essa trajetória da pessoa vir menos vezes para a refinaria, principalmente quem mora longe, eles foram convencidos de que um quinto grupo de 8 horas era melhor do que os 5 de 6. Inclusive, Cubatão, que era 6 horas, passou a ser 8 horas também. Aconteceu um caso assim, inédito. Acabamos ficando sozinhos, né? A Revap sozinha em greve. O restante voltou a trabalhar. Aí nós ficamos 23 dias de greve. Isso ia ter um reflexo não só nos petroleiros, mas como em todas as outras categorias. Então, era uma preocupação do próprio governo de não deixar os petroleiros fazer 6 horas. Não foi uma greve para defender os petroleiros. Porque jornada ininterrupta de trabalho, você tem na Sabesp, você tem no setor elétrico todo o setor de eletricidade, e estava todo mundo fechando naquela proposta anterior que eles iam ficar devendo horas. Não era só os petroleiros, não. Então você vê o tamanho da luta que essa base aqui carregou. Aí tivemos que ter aí a participação de alguns políticos para ajudar no retorno, que o negócio estava bem conturbado. A gente tinha uma série de dificuldades, porque a gente alugava, na verdade, era quase uma casa apenas, que era lá na Francisca Frois, lá na cidade. Aí de lá é que se comprou esse terreno. A própria categoria, né, se sente assim animada quando a gente comprou esse terreno e resolveu construir essa sede. Nós discutíamos criar uma sede, trazer a sede do sindicato para bem próximo da refinaria para trabalhar a própria comunidade, para fazer com que a comunidade começasse a participar, dando orientações para a refinaria e questionando aquilo que a refinaria fazia. Também houve um aporte da categoria para a construção dessa sede, né?
um aumento na contribuição. Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano tinha sido 3%. As assembleias eram sempre muito cheias aqui, que eram num barracão que tinha aqui ao lado. Então o pessoal acompanhou essa construção aqui do prédio desde o início, desde os alicerces aqui. Terminamos o prédio aqui ainda no meu mandato, né? Depois eu continuei na direção do sindicato, né? Outros companheiros vieram, né, na presidência, né? Mas o prédio aqui do sindicato, eu comecei ele e terminei ainda na minha gestão como presidente. Depois nós tivemos uma greve em 91, que também foi assim, um momento difícil, porque em 91 o pessoal não estava muito coeso, não, né? Não havia uma coesão para a greve de 91. Então ela foi uma greve meio atropelada. Em 91 nós fizemos uma greve de ocupação dentro da Revap, foi 15 dias de ocupação. E aí tem um fator político importante, porque foi uma greve por ocupação. A primeira que essa refinaria fez e que nós nunca acreditamos que ela saísse. Porque a base sempre foi clara para nós. O que nós temos que fazer é cortar a rendição. Corta a rendição e acabou. O que acontecer lá dentro é problema da refinaria e da chefia da refinaria. Mas nós ficarmos lá dentro, não. Mas quando chegou em 91, nós colocamos bem para a base. Olha, se nós decidirmos por uma greve sem ocupação, nós vamos tirar Campinas e Bahia da luta. Porque os companheiros lá relatam para a direção que só fazem greve se for por ocupação. Então, todos os trabalhadores aqui sabem o tamanho de uma refinaria como Campinas e da importância política de uma refinaria como a Bahia. Então, historicamente, nós não podíamos entrar em greve sem essas duas bases. Então, os companheiros aqui aceitaram fazer a greve por ocupação. E nós fizemos. E eu fui um dos diretores que fiquei lá dentro. Ficou eu e o Walter Torres, em 91. Aí entrou o grupo das 11 horas da noite e o grupo que tinha entrado às 15 não saiu. Aí entrou o grupo das 7 da manhã e os dois grupos que estavam lá também não saiu. Aí o HA entrou e não saiu. E nós ficamos 2 semanas lá dentro. Com toda a pressão que vocês possam imaginar. Com toda a pressão. Porque era a última base a voltar, essa base não voltou. A greve acabou nos outros lugares, mas aqui houve um desentendimento na época. Eu acho que problema de negócio de correntes, essas coisas, entendeu? Eu acho que ali a CUT estava perdendo um pouco o pé da medida da importância dela. E ela não atentou muito para isso. Por isso aquela greve teve um final meio... Apesar que nós não tivemos demissão, não tivemos nada. E aí, na sequência, a greve que me vem à cabeça é a de 94. Foi a fatídica greve que terminou com aquele acordo de Minas, lá de Juiz de Fora, feita com Itamar Franco. Só que ela foi escrita num papel de pão. E o papel de pão ainda tinha uma serventia que embrulhava o pão. E eles embrulhou nós. Porque o ministro do TST, na época presente na reunião, não assinou, o ministro do Trabalho não assinou. Agora, tinha a assinatura do Itamar Franco. E o Fernando Henrique sabia do acordo. Chegou em janeiro, ele tomou posse, né? Logo depois, uns 15 dias depois, ele caiu fora do acordo. Em 95, estoura aí o que, né, o que muitos chamam de a greve do fim do mundo, né, onde não só era a luta por um cumprimento de um acordo assinado, né, pelo governo do Itamar Franco, que o governo Fernando Henrique Cardoso, ao assumir em 95, decidiu não cumprir, dizendo que aquele acordo estava assinado pelo presidente da República, né, e ele não era o presidente da Petrobras, então ele não tinha como... aquele documento não era válido, porque a assinatura era do presidente, que começa com uma greve
né, para o cumprimento de um acordo e desemboca aí no movimento que teve um papel importantíssimo na luta contra as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, né, o trator neoliberal que passou pelo Brasil aí nos anos 90. Na época do governo Fernando Henrique queria se privatizar a Petrobras, né, talvez a maior empresa da América do Sul, a preço de banana, né, como está se fazendo agora, em partes, em pedaços, né? Mas eu tinha certeza absoluta que era um momento inadequado para nós entrarmos em greve. Porque nós estávamos totalmente fora da database. Em 94 nós entramos dentro da nossa database. Nós estávamos direitinho amparados na lei. Em 95 não. Aí vieram aquele monte de demissões. O Fernando Henrique já tinha iniciado a caça às bruxas no Correio. Aí ele veio para cima da Petrobras. A gente, mesmo o TST julgando a greve ilegal, a gente ficou 21 dias ainda, sabe? E 21 dias de greve, multa diária de R$100 mil. Aí no total seria R$2.100.000 para cada sindicato. No nosso caso aqui em São José, houve 14 demissões. Foi complicado. De grandes enfrentamentos, né? O ataque de enxugar quadro da Petrobras, sucateamento da empresa, tudo isso estava se passando. E fora o que se não conseguia avançar no acordo coletivo. Aí começou, em 95, todos os ganhos de um acordo coletivo dos petroleiros, que, para mim, como dirigente sindical, era um dos melhores do país, que a gente enxergava, que tinha grandes avanços sociais, que a partir daí começou a ser esfacelado. E aí, até a data de hoje, vem se enxugando, se perdendo desse acordo coletivo. Tivemos salário cortado, ponto cortado, foi uma época difícil, salário, você casado, com filhos, mas sempre batalhando, pensando no futuro, não só naquele momento, né? E é uma coisa que a gente cobra da atual geração, não pensa só no agora, pensa no amanhã, porque se você não pensar no amanhã, tá, o seu presente vai estar desterrado. E é uma greve mesmo de que você envolveu outras categorias, nós ficamos sem salário, o petroleiro teve dificuldade, outras categorias veio e ajudou com cesta básica, os metalúrgicos teve uma grande ajuda de recolhimento de cesta básica, com ajuda para nós, petroleiros. Na ocasião, a CUT ajudou a gente bastante. Percorreu todas as fábricas aqui em São José, teve distribuição de cesta básica. Eu lembro até hoje que eu distribuía a cesta, pegava o nome das pessoas e passava a cesta básica, né? Foi uma greve onde os petroleiros tiveram uma derrota econômica, né? Perderam salário, as suas instituições tiveram multas, os sindicatos tiveram multas altíssimas na justiça, né? Que na prática inviabilizaram o funcionamento dos sindicatos, tiveram que recorrer para montar associação, né? Porque se o dinheiro dos sindicatos caísse na conta do sindicato, o governo vinha e sequestrava. Então criaram uma associação para justamente desviar esse dinheiro e não dar tempo do governo sequestrá-lo. E nós fechamos na época, na Assembleia, que não sabia ainda quem seria demitido, mas se houvesse demitido, a gente bancaria, independente de quem fosse. E nós tivemos 12 demitidos, e na Assembleia a gente votou de aumentar a contribuição, se fosse necessário, o quanto fosse necessária, para manter esses companheiros sem ficar desabrigado, né? Com um salário mensal, e a gente conseguiu fazer isso por 7 anos com 12 companheiros. Quando foram demitidas várias pessoas e todos se uniram, a maioria se uniu e ficava pagando uma contribuição a mais para manter essas pessoas demitidas, que elas tivessem o salário e como sustentar suas famílias. Isso marca muito na gente, porque poderia abandonar, não seria uma categoria, seria deixar eles ao léu, passando necessidade, não seria justo. Na ocasião, foi complicado porque houve intervenção do governo dentro do sindicato. Durante a noite, pelo menos mais 150 soldados do Exército entraram e se posicionaram na parte de trás da refinaria. A informação foi dada por militares que não querem ser identificados. Foi greve essencialmente política. Nós conseguimos e tivemos muita comunicação, porque foi uma greve que durou muito tempo, nós tivemos muita comunicação, muito papel para a base. E naquela época,
nós surtimos efeito. Porque nós paralisamos o Fernando Henrique. Porque o ataque era brutal. Era brutal mesmo. E não havia o pré-sal, né? Se houvesse o pré-sal, meu filho, nós estávamos morto e engatilhado. Uma greve que a mídia jogou pesadamente, Rede Globo, a mídia contra a gente, vários terrorismos no sentido de dizer que tinha falta de escassez de combustível, as entregadoras de gás aqui ao lado escondendo gás da população, aterrorizando. A imprensa colocava direto a população contra a categoria, contra o sindicato dos petroleiros, porque pelo fato da falta de gás, a falta de gasolina, e eles faziam toda essa pressão, né? Então, para evitar isso, a gente mantinha um número mínimo lá e fazíamos o mínimo de entrega de gás e de gasolina. Isso tem que ser alertado para a população, o quanto de terrorismo que o governo usa, inconsequentemente, até contra a própria população. Foi complicado. A greve de 95, sem dúvida, foi, para mim, na minha opinião, foi a mais complicada, a mais difícil. A nível nacional acabou aí privatizando a Embraer, privatizando a CSN, setor de comunicações. Enfim, nós sobrevivemos a esse ataque de 95 através dessa greve. Politicamente foi uma tremenda vitória, porque conseguiu barrar, foi um dos pontos de apoio que barraram a privatização da Petrobras naquele momento histórico, e se não tivesse ocorrido, fatalmente a Petrobras, tal qual existe hoje, já não existiria. Então, 95 é um momento muito importante aí da história da categoria petroleira. Foi tão engraçado que a greve acabou num dia, no outro dia os caminhões de gás estavam rodando. Estavam rodando na cidade inteira entregando gás. Então a greve naquela época era essencialmente política, e isso, para mim, né, pelo que eu aprendi no movimento sindical, é o tipo de greve que vale a pena, porque é uma conquista que não é de uma categoria, é uma conquista que é válida para toda a sociedade. Foi complicado, foi um período complicado, mas no fim, com a entrada vamos ser honestos, com a entrada do PT no governo, houve a anistia e o sindicato voltou à sua normalidade. Depois de muitos anos, né, sem um grande enfrentamento, durante os governos Lula, o primeiro e segundo governo do Lula e o primeiro governo da Dilma, a gente tem em 2013, começa a se acirrar. Eu acho que foi uma retomada do sindicato e uma retomada da categoria para a consciência de que era necessário lutar. Esse ano de 2013, eu pude testar a vera, a força de um sindicato quando está todo mundo envolvido. A gente fez uma greve aqui de 5 dias, que culminou com o leilão de Libra, uma parada da refinaria, e a refinaria resolveu inovar, né? Trazer esse efetivo para partir a refinaria via helicóptero. Então teve 12 voos de helicóptero, trouxeram 120 trabalhadores para fazer a partida da refinaria. E aí a greve, depois da partida da refinaria, no dia seguinte ela acabou. Mas foi um momento muito histórico, né? A gente pôde testar ali junto com os companheiros a força que tem um sindicato quando tem uma categoria que entende para que serve um sindicato, né? A greve de 2015 tinha uma tensão nas bases muito grande, uma tensão acumulada muito grande. E eu costumo brincar que podia ser a direção mais pelega do sindicato possível, que aquela greve aconteceria, porque a base tinha clareza de que era necessário fazer uma greve. Foi um marco assim muito emocionante, porque eu não esperava tanta adesão, né? Pelo tempo que eu tive na empresa, pelos poucos movimentos que teve, essa greve em 2015 para mim foi muito importante. Em 2015 foi quando fizeram um ataque brutal, acabou o jeito que era antes, vem porrada, vamos partir para cima. E aí a empresa veio.
ela tentou retirar mais de 85 cláusulas da nossa convenção coletiva de trabalho e eram alguns ataques muito absurdos, era ameaça ao convênio médico dos nossos filhos, tinham coisas assim dentro desse pacote de ataques da empresa. Quando as pessoas falavam que era a maior greve desde 95, o pouco que eu vivi, eu posso falar assim, foi o maior que eu vi. E foi um negócio muito diferente. E isso foi articulado junto com a luta contra a privatização da Petrobras, que começou a aparecer na gestão do Aldemir Bendini, já no segundo governo Dilma, o que foi um tremendo recuo, um equívoco, né, que foi uma das coisas, inclusive, que pavimentou o caminho para a vitória do golpe, né, do impeachment, que ocorreu em 2016. Aquele processo de privatização que os petroleiros conseguiram barrar e segurar lá em 1995, voltou à tona de uma outra maneira. Voltou à tona com o sucateamento da empresa, com cortes de investimento, com cortes de pessoal, com a reestruturação da empresa. Estava claro já para os trabalhadores da Petrobras de que seria necessário fazer um enfrentamento muito grande contra a gestão da empresa, tanto para resguardar nossos direitos, mas, sobretudo, por entender que a retirada de direitos não era um fim em si mesmo, era parte de um plano maior que visava privatizar a companhia. E aquela greve também foi um outro marco para mim, enquanto petroleiro, enquanto direção, quando a gente resolveu montar aí, por sugestão da própria base, um comitê de base, para apoiar as ações da própria diretoria. Então, tínhamos ali um grupo de cipeiros, trabalhadores que não tinham envolvimento com o CIPA e nem com o sindicato, eram simplesmente trabalhadores. Dava um total de umas 20, 25 pessoas que colocaram seus carros, seus veículos à disposição para fazer transporte de comida, fazer piquete em outras portarias da unidade. A galera panfletou na Praça do Supena, fez um material da base, organizou entre eles, porque a gente estava no Rio, estava aqui, foi o Aldemir para o Rio, e a gente acabou ficando, porque a Petrobras fazer uma reunião para marcar reunião, e aí o Basso ficou aqui sozinho, e aí veio que se não fosse o comitê de base de greve, a gente não tinha greve. A gente trouxe para cá aí um contingente de quase 200 pessoas aqui para esse auditório, para poder discutir aqui quais eram os rumos daquela greve. E a gente decidia aqui o que ia fazer no dia seguinte, se ia manter, se ia recuar a greve, ouvia aqui das direções o que seria feito, como é que estava o quadro a nível nacional, nas outras unidades da companhia. E a gente encheu esse salão de sindicato de uma forma que o pessoal não via há, sei lá, 15, 20 anos. Foi uma greve significativa que voltou a mostrar para os trabalhadores que eles têm força para brigar. E essa nova geração, que ainda não havia participado, né, não tinha aquela experiência coletiva de acampamentos na porta da fábrica, que os companheiros da antiga nos contam, né, não tinha essa vivência histórica, eles tiveram que aprender a quente. Né? Chegaram numa quadra histórica, numa esquina histórica, onde o ataque da Petrobras era tão grande que, mesmo sem... Muita gente achava que os novos não fariam a greve, mas eles fizeram. As 80 cláusulas que a companhia queria rediscutir e muitas delas retirar do nosso acordo coletivo, a gente conseguiu manter, dado o esforço que todo o coletivo de trabalhadores, seja dessa federação ou da outra federação, fez em cada posto de trabalho aí, enfrentando a direção da Petrobras e o próprio governo. Então foi bastante importante a gente manter esse acordo coletivo, e é exatamente esse acordo coletivo, fruto dessa grande greve de 2015, que está vigente até os dias de hoje. Já em 2016, nós cumprimos um papel importante, a direção do sindicato com a base construiu um congresso unitário junto com os companheiros do Litoral Paulista e do Unificado Paulista em Guararema, foi na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST. Dessa experiência, desse congresso unitário, surgiu a ideia das caravanas dos sindicatos nas bases. Então nós estivemos nas refinarias, na Replan, na Recap, nós estivemos na RPBC, e eles também estiveram aqui, fazendo uma mobilização conjunta. Fechamos a fábrica, foi importantíssimo, com a participação da base.
Ainda em 2016, nós fizemos caravanas, né, em todas as bases da Federação Nacional dos Petroleiros, né, FNP. Foi outra experiência importantíssima. E estamos vivendo, em 2016, uma negociação dificílima de acordo coletivo, onde a Petrobras voltou com alguns ataques que ela tentou fazer em 2015, mas em 2016 eram apenas discussão de causas econômicas, então ela não tinha oportunidade de fazer todos os ataques que ela queria, mas ela veio com alguns. A categoria entendeu muito bem, rejeitou 5 propostas da Petrobras. Essa negociação dificílima culminou na primeira greve que ocorreu no Natal. E com participação de todas as unidades do Estado de São Paulo. Refinaria de Paulínia, Refinaria de Capuava, Refinaria de Litoral Paulista e São José dos Campos. Então, fizemos essa greve e foi uma greve histórica, porque foi a primeira vez na história, embora os petroleiros tenham uma história rica aí de greves, de movimentos, foi a primeira vez que foi feita uma greve no dia de Natal. Aqui em São Paulo, até como consequência dessa articulação entre os 3 sindicatos, a gente pôde fazer uma mobilização conjunta com todas as refinarias do Estado. Isso foi muito importante, sinalizou unidade para a base e acumulou força para essa greve de Natal. E nós estamos agora, em 2017, participando dessa luta contra o governo Temer, que é articulada com a privatização da Petrobras com o Pedro Parente. A categoria petroleira, não só aqui em São José, mas como no Brasil todo, tem participado intensamente dessa resistência, da resistência popular contra as reformas do governo Temer. A categoria tem que entender que ela não pode se mobilizar simplesmente só para um acordo coletivo de trabalho. Ela tem que se mobilizar num contexto a nível nacional. Olha, o que mais me marcou durante esse período todo foram as amizades, tá? Porque a gente vai conhecendo pessoas diferentes, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, e cada um com a sua visão, né? Mas sempre somando, né? Então isso é muito importante. E no dia a dia, né, essas brincadeiras todas, a gente tem a lembrança daqueles colegas que já se foram, colegas que não estão mais hoje com a gente, que também batalharam no meio sindical, participaram nas greves com afinco, né? E eu vou falar, quando eu vejo um jovem defendendo a volta dos militares, eu só gostaria que esse rapazinho voltasse um pouco no tempo e saber que além dos 9 meses que ele levou para se desenvolver no útero da sua mãe, a vida vem muito antes disso. Ele olhasse para trás. Aqui ao meu lado tem vários companheiros que não inteiraram 30 anos, mas que não deixam de ser os mesmos companheiros que sempre foram. Entendeu? E cada vez que eu falo, dói isso. Porque ninguém tinha o direito de fazer o que fizeram com eles. Ninguém. Ninguém. Um sonho você vive ou esquece, você não o mata. E eu tenho fé em Deus que um dia esse país será um país fraterno. Hoje ele não é ainda. Esse será um país fraterno, porque o povo é fraterno.